Sejam todos muito bem-vindos ao Canoas Podcast, podcast do grupo O Timoneiro de Comunicação. Eu sou o jornalista Vanderlei Dutra, falo aqui do nosso estúdio Parque, que fica no Cowork de Couves, Avenida Farroupilha 3992, pertinho do Parque Shopping, do Capão do Corvo, nessa área, que é uma das áreas que mais crescem no estado, é a área que mais cresce aqui na nossa cidade de Canoas. Hoje a gente estou recebendo aqui no nosso estúdio, ele que é um grande opositor, é contundente nas suas redes sociais e também lá no plenário da Assembleia Legislativa, tanto em relação ao governador quanto ao presidente, e que tem uma atuação bem forte. Então, apresento para vocês, que já conhecem mais uma vez aqui nos visitando, quero agradecer, deputado estadual Felipe Camozato do Novo, obrigado pela visita. Não, eu que agradeço pelo espaço, Vanderlei, um prazer estar aqui mais uma vez, né, prestigiando, inclusive o estúdio que eu pude visitar aí quando vocês recém chegaram, e mais uma vez estamos aí falando um pouquinho sobre o nosso trabalho na Assembleia e ficando à disposição para que vocês, através de vocês, o Timoneiro, a gente possa prestar contas para a população. Perfeito. Eu sei que as pautas atuais, as mais quentes, e a rede social ela tem isso, né? Ela acaba atropelando e colocando na frente muitas pautas, umas na frente da outra. E Brasília está quente o ano todo, há muito tempo. Mas eu queria começar te perguntando para algo que para nós aqui de Canoas é muito, muito caro, né? E que nesses tempos assim acaba saindo de pauta, estamos com sol, estamos com tempo bom, acaba saindo um pouco de pauta, que é a questão do enfrentamento às cheias e tudo isso que, passado um ano e meio, ainda assombra muitos canoenses. Como é que está isso em debate, em discussão dentro da Assembleia, deputado? Olha, Vanderlei, isso está, na minha opinião, bastante preocupante, tá? Digo isso porque nós estamos aí chegando a 2 anos, né, da grande enchente, 1 ano e meio, né? E pouco se avançou em termos de proteção, tá? Os projetos estruturantes, embora tivessem recursos destacados por governo federal e também governo estadual, e eu falo aqui do FUNRIGS, de 14 bilhões de reais para ser gasto em 3 anos, e também do chamado FIRES, com 6,5 bi para proteção, a gente está vendo poucos projetos saindo do papel, especialmente relativos à proteção dos municípios, né? Isso significa dizer que, né, a gente não está vendo diques serem elevados, salvo aqueles que as prefeituras estão trabalhando. A gente não está vendo na bacia hidrográfica serem feitos grandes trabalhos de desassoreamento, tá? E aí nós recém tivemos um início da batimetria, que é basicamente o estudo, né, da sedimentação que está no leito do rio, para entender qual é o volume que está lá. O problema é o seguinte: vários técnicos que entendem de batimetria falam que a tecnologia que está sendo empregada é uma tecnologia inadequada, que ela basicamente só mede hoje o sedimento mais recente, e ela não diz, ela não estratifica no leito do rio quais são os sedimentos por data, né? Assim, isso aqui é mais recente, isso é mais antigo, esse aqui é o leito originário do rio, que tem já tecnologia que consegue, através de diferentes feixes, né, de sensores, atribuir maior volumetria de sedimentos a serem removidos, que é o trabalho do desassoreamento. Aí o governo do estado se concentrou muito em fazer só essa batimetria superficial, que foi mais rápida e mais barata, e que talvez seja pouco útil. E no que diz respeito à dragagem, estão dragando o canal hidroviário, que é basicamente fazer o trabalho de aumentar o calado, onde tem navegação de embarcações, mas que não faz o trabalho de desassoreamento, né? A remoção de sedimentos do corpo hídrico está acontecendo em alguns municípios, onde prefeituras estão fazendo, uma parte com recurso estadual, outra parte com recurso próprio, a retirada de córregos, arroios, né, de resíduos. Isso é muito pequeno perto do universo pelo tamanho da enchente que nós sofremos. Tivemos também algumas aquisições de equipamentos, especialmente ali Defesa Civil, bombeiros, né, maior preparação dessas equipes, mas ainda tudo muito insuficiente, na minha opinião, dado o tamanho do que nós vivemos e dado o risco que nós sofremos, né? Toda a região de planície que nós temos aqui no estado, que abrange Canoas, Esteio, Sapucaia, Guaíba, Eldorado, Porto Alegre, ela segue sob risco, ela segue exposta. Porque a gente ainda não teve barreiras efetivas sendo executadas para prevenir que, no caso de uma nova chuva daquele volume, a gente tenha um novo desastre. Isso é extremamente preocupante, porque me parece que o governo do estado ele não trata com a urgência que merece esse tema, e também não
não parece estar preocupado com isso. E todo cidadão e nós estamos. A última reunião que nós tivemos de apresentação do panorama por parte da Secretaria de Reconstrução, de como é que estavam os projetos, ainda boa parte do trabalho estava em âmbito de iniciar estudos, né? Ou de estudos que estão em elaboração. E tem agravantes, né? E eu quero pontuar aqui. Logo após a enchente, ali por volta de junho de 2024, o governador remeteu à Assembleia Legislativa um projeto para autorizar a contratação de cerca de 2.600 servidores temporários, com a justificativa de que precisava encorpar a máquina pública para fazer o enfrentamento das obras de reconstrução e também de prevenção contra cheias. Eu fui crítico a esse projeto. O projeto, na minha opinião, estava fortemente equivocado, misturaram interesses do governo e políticos no meio de um projeto sério. Isso fez com que 2.600 cargos temporários criados depois tivessem apontamento no Tribunal de Contas, o custo saía aí por volta de 8 bilhões de reais para os gaúchos. E dentre esse universo de 2.600, a gente tinha uma minoria de engenheiros, por exemplo, contratados, né? Tu encontrava lá sociologia, música, arquivologia, uma série de profissões que, embora tenham a sua relevância no seu setor, para a reconstrução e para a gente poder ter proteção, não tinham uma função específica. Esse 2 meses atrás, quando nós tivemos esse parecer da Secretaria de Reconstrução em reunião de líderes da Assembleia sobre como é que andam essas obras, o secretário Pedro Capelupi nos revelou que daquele universo de cargos temporários que nós autorizamos, apenas 8 engenheiros haviam sido contratados. E aí ele estava com um gargalo de não ter braços para fazer projetos de maneira mais séria. Bom, aí eu pergunto, né? Que prioridade é essa que o governo está dando para a reconstrução e proteção das pessoas, se depois de 1 ano e meio das enchentes, a gente tem 8 engenheiros a mais na Secretaria de Reconstrução, que é a principal pasta para resolver o problema de proteção contra cheias e reconstrução do Estado. Para mim, isso é um sintoma gravíssimo de que o Estado não priorizou isso. E priorizou várias outras coisas, né? Veja que, ao mesmo tempo em que não priorizou a contratação de mais engenheiros, o governador tentou comprar um jatinho com o Fundo da Reconstrução. O governador fez um documentário de autopromoção sobre a enchente, onde eu entrei com ação popular contra o governador porque entendo que aquilo é ato de improbidade, de uso de recursos públicos. Ou seja, o governador desconectou. E por isso que, recentemente, eu mesmo, que sempre fui independente na Assembleia Legislativa, passei a ser oposição. Mais do que isso, agora lidero um bloco de deputados opositores de direita ao Eduardo Leite. Então, assim, eu estou bastante preocupado e esse acaba sendo um trabalho que nos toma bastante tempo, é claro, né? Nos toma bastante energia, mas mais do que isso, nos preocupa bastante sobre o legado para o próximo governo, porque vai ficar bastante coisa por fazer. E o pior, e se tivermos uma grande chuva em 2027, vai recair a responsabilidade no novo governo? Ou nós vamos efetivamente poder responsabilizar o atual governo pela sua inércia? Deixa eu aproveitar, tu falaste que participou de uma reunião com a Secretaria de Reconstrução que falou um pouco de projetos. Para o grande público isso está muito nebuloso, assim, ninguém está sabendo o que está acontecendo, visto que o que a gente sabe é que a Metroplan já tinha estudos lá do PAC 2, né, para fazer esse sistema de proteção que não foi feito, e que o governo do estado agora resolveu atualizar esses projetos antes de submeter eles aos comitês de bacia e daí passar por discussão, né, por todos audiências públicas e tal, que a gente sabe que esse processo às vezes é até um pouco atropelado quando o governo quer. Para Canoas aqui isso é muito caro porque está em discussão a mancha da São Luís, que não é protegido por DIC, tem uma parte que ainda é de campo, a grande parte é de campo, mas tem uma parte que é consolidada tanto de indústrias, empresas, quanto de residencial. Lá no Berto Cílio, por exemplo, quase 5% do nosso PIB está em apenas uma avenida totalmente desprotegida e foi totalmente impactada. E ninguém tem ideia de como estão esses projetos, porque sequer chegaram nos comitês. Eles avançaram algo sobre os projetos ou simplesmente disseram que estão em andamento os estudos? Assim, até difícil responder de cabeça, tá? Me comprometo a compartilhar as informações que nós temos, porque são muitas informações. O secretário Pedro Capelupi levou para essa reunião de líderes, que durou em torno de 2 horas, uma apresentação que tinha mais de 100 slides, e cada slide dizia respeito a uma atividade, né? Difícil pontuar exatamente se
Mas estava andando, eles apresentaram alguma coisa, tinham então. Projetos andando, tem estudos em contratação, tem estudos que estão em elaboração, tem estudos que estão sendo atualizados e tem estudos que ainda nem sequer iniciaram, né? Então, é bastante variado. Por exemplo, ali na São Luís mesmo, a minha esposa tem empresa ali. Né? Então, e foi atingida pela enchente. Né? Ali eles pegaram quase 2 metros de água. E realmente, ó, ali não é só um coração econômico para Canoas, é para o estado do Rio Grande do Sul. A gente tem grandes empresas ali e, inclusive, se a gente pega da Guilherme Michel e vai em direção ali ao Parque de Exposições né, da Expo Inter, nós já temos sinalizações de empresas que não estão dispostas a retornar investimentos ali por conta do risco. Essa falta de perspectiva, ela é um dos grandes problemas também da reconstrução do Estado, porque você não dá segurança para o investidor, para o empreendedor, de que ele está protegido e que ele estará protegido. Né? O mesmo acontece com várias indenizações de famílias atingidas em outras regiões aqui de Canoas e também na metropolitana, né? Que a gente ainda tem uma grande incógnita do que vai ser e de como é que está sendo executada a proteção. Então, assim, seria, sim, muito importante que a gente tivesse um sistema de proteção ali, que inevitavelmente tem que ser um sistema com dique e drenagem, né? Mas eu não sei dizer exatamente em que pé está a elaboração. Fato é que não me parece que tenha algo que vai ficar pronto antes de 2030. Tá? Eu acho que esse é um prazo importante para o ouvinte aqui, que está nos acompanhando, saber. A perspectiva do governo do Estado é de não entregar nenhuma obra antes de 2030, dessas obras que passaram por projeto, edital, contratação e execução dentro deste governo. Isso também é muito preocupante. As obras que estão sendo efetivamente entregues são obras mais relacionadas ao FUNRICS, ao Fundo de Reconstrução, e aí dizem respeito a algumas pontes, rodovias, acessos, além da compra direta de equipamentos, como helicópteros para o bombeiro, veículos, subvenção direta para famílias que foram atingidas, né, ou mesmo agora disposição para dragagem de canal hidroviário e auxílio a algumas prefeituras. Então, assim, no escopo de ganhar mais sistemas de proteção, não sinalizaram nada que pudesse ser concluído antes de 2030. Nesse caso, o que mais chama atenção é que o problema não é orçamentário, né? Pelo menos não parece ser, porque parece que o recurso já está garantido. Não é um problema de recurso, né? É um problema de morosidade, é um problema de projeto. Claro, a gente sabe que são obras difíceis de fazer, não são da noite para o dia. Aqueles que ali na enchente ainda falavam disso, estavam falando para o público de forma até irresponsável, né? Mas mesmo assim, tudo isso, 1 ano e meio para ainda não termos os projetos iniciando e tal, é algo que preocupa demais, né? A gente aqui, como a gente fez uma cobertura na enchente muito forte, as pessoas têm um vínculo muito grande com a gente nesse tema, né? Começa a nublar, vem previsão de chuva na serra, a gente começa a receber já recado de moradores dizendo: saio de casa, boto meus filhos. É realmente assim assustador. Claro, né? claro. Foi assustador, né? Foi uma coisa realmente muito trágica e é justificado esse temor, né? Justificado esse temor. E isso que nos aflige mesmo, nos angustia enquanto parlamentares, porque a gente tem o nosso papel de fazer, né, votarmos os projetos, mas de cobrarmos o governo estadual sobre o seu trabalho. E, assim, me parece muito claro que o governador Eduardo Leite, nesse segundo mandato, ele abandonou o Rio Grande do Sul e elegeu como prioridade uma agenda pessoal, eleitoral, né, para se alçar para a presidência ou, quem sabe, ao Senado. Isso foi muito grave, porque assim, no primeiro mandato do governador Eduardo Leite, nós tivemos uma série de projetos, reformas, estruturações. O governo ele tinha um certo foco, né? Um certo foco, e agora, nesse segundo mandato, parece que se perdeu, né? E, além disso, nós tivemos a enchente. Então, assim, realmente, me parece que nós estamos à deriva em relação a perspectivas do que acontecerá com o Estado, e até a gente resolver essa eleição, me parece que a gente seguirá de alguma forma nessa situação. As prefeituras, e aí eu quero até aproveitar para ser justo com muitos prefeitos que por conta estão fazendo trabalho. Tem muitas prefeituras, né? E aí olha para Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo. Muitas prefeituras pegaram recursos que tinham ou pleitearam recursos e começaram a fazer por conta, desassorear, fazer elevação de sistema de proteção, tirar famílias de áreas de risco e tudo mais. Me parece que as prefeituras estão mais mobilizadas que o próprio governo do Estado nesse sentido. Eu queria te perguntar, é na esteira do mesmo assunto, né? Porque a gente saiu a gente está nesse período de reconstrução que vai levar bastante tempo e veio
o agravamento da turbulência política e ainda o tarifaço. E tu tens muita interlocução com o setor produtivo. Como é que tu vê o momento econômico do Estado e perspectivas para a gente sair desse... Parece um atoleiro, né? A gente não consegue sair do lugar. É um momento econômico muito grave que nós vivemos hoje no Brasil e também no estado do Rio Grande do Sul, né? No Brasil, porque as perspectivas econômicas elas estão ainda de mais difícil leitura pelo cidadão, porque os indicadores econômicos ainda não estão tão degradados quanto eles estarão no ano que vem. Mas os fundamentos da economia eles estão bastante ruins, né? Não existe confiança por parte do investidor, a gente está afugentando o capital internacional do país há algum tempo, a nossa taxa de juros é elevadíssima porque o fiscal está descontrolado, né? Então, quando tem um governo gastador, perdulário, que não dá nenhum indicativo de contenção, a taxa de juros explode ou então, e aí com isso, né, leva investimentos e por aí vai. Ao mesmo tempo, nós temos uma situação onde temos o tarifaço e o presidente se negou até hoje a tentar negociar, né? Aliás, ontem à noite eu estava lendo a entrevista do presidente Lula com a BBC, onde repórteres da BBC perguntam por 7 vezes se ele tentou em algum momento ligar para Donald Trump para tentar negociar, e por 7 vezes o Lula disse que não tentou ligar. Simplesmente fazia respostas evasivas, dizendo, não, mas ele não quer conversar. Eu estou à disposição, mas ele não quer conversar. Tá, mas o senhor ligou? Não, mas é que ele não quer conversar. Mas o senhor tentou ligar? Não, mas é que ele não quer. Mas o senhor tentou ligar? Não, não tentei ligar. Então, isso é muito grave, né? Porque isso, nós estamos falando sobre empregos, sobre a renda do brasileiro, sobre o acesso aos produtos, né, desde os alimentares a outros produtos que com essa tarifa encarecem a vida do cidadão brasileiro e também do cidadão americano. Então é uma irresponsabilidade gigantesca que nós temos visto, né? Ao mesmo tempo, aqui no governo estadual, não me parece que o governador também tenha deixado isso claro para o governo federal e atuado como uma espécie de agente de pressão política para que o governo federal entendesse a gravidade. O estado do Rio Grande do Sul é o estado mais afetado pelo tarifaço. E ainda assim, salvo uma ou outra sinalização, o governador Eduardo Leite ele dedica mais tempo para falar sobre polarização e reclamar de polarização do que efetivamente para fazer o trabalho que ajudaria os gaúchos. E a gente realmente está sofrendo de maneira, especialmente, quando a gente fala para as empresas aqui em Canoas. Aqui em Canoas tem empresas exportadoras que estão sob tarifas agora e que estão pensando se vão renovar seus investimentos, se vão demitir seus trabalhadores, se vão mudar sua localização da empresa ou da própria indústria, assim como nós estamos vendo essa mesma decisão sendo tomada em todo o Vale dos Sinos, em diversos segmentos que estão afetados pelas tarifas. Eu tenho, junto com alguns outros parlamentares e algumas entidades, a gente tem tentado fazer a negociação ou fazer interlocução através de comprador e vendedor, né? Então, conseguir fazer o contato através de empresas americanas que são compradoras de produtos brasileiros e, de alguma forma, falar com o empreendedor daqui para tentar oferecer algum tipo de suporte, né, nesse momento. Mas a situação está bastante delicada e não me parece que isso vai melhorar até a eleição de 2026. Pelo contrário, só deve piorar. Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul ainda, nós temos um estado que nos últimos esses dias eu olhei, eram 23 anos, de 2002 até a presente data. Rio Grande do Sul é o estado que menos cresce no Brasil, na média. Menos cresce no Brasil. E quando a gente olha para o ranking de competitividade entre os estados, ou seja, se a gente vai melhor ou pior do que São Paulo, que Santa Catarina, que Paraná, Rio Grande do Sul está desde 2018, ou seja, desde o início do governo Eduardo Leite, na mesma posição, 5º lugar. O governador tem se vangloriado da 5ª posição porque parece muito boa. Né, quando a gente olha para 27 estados brasileiros, estar em 5º parece bom. O problema é que a gente está perdendo desde 2018 para Santa Catarina, Paraná e São Paulo, que são nossos principais concorrentes para investimentos e para os próprios gaúchos, né? Porque a gente perdeu, nesses últimos 10 anos, quase 100 mil gaúchos que saíram do estado. Isso significa dizer que perdemos a ambição. O estado que se contenta em estar em 5º lugar e permanecer em 5º lugar, se contenta com a estagnação, em deixar as coisas como elas estão, de certa forma, né? E essa falta de ambição, ela é um problema grave do Rio Grande do Sul. Nós precisaríamos ter, desde o comando do Estado, passando pela sociedade, nossas entidades, uma ambição de voltarmos a ser o primeiro ou o segundo, de crescermos, de superarmos nossos adversários. E para isso tem uma agenda que precisa ser enfrentada. Na agenda de competitividade, um dos temas é a solidez fiscal, que aí a situação do Rio Grande do Sul é muito grave, porque a gente é o estado mais endividado do país, mas
na sequência, nós temos logística, infraestrutura, logística. Bom, e aí o que nós estamos fazendo em infraestrutura logística? Né? Basicamente, alguns anúncios de acessos asfálticos e um planejamento de concessão de 2 blocos de rodovias. O resto parece que a gente ficou meio parado. Assim. A gente não falou mais de ferrovias, não falou mais de abrir novas linhas hidroviárias, não falamos mais de portos, salvo o Porto Privado Meridional, que é privado, não é público, e inclusive a Portos RS recentemente contratou um estudo para basicamente enfraquecer a tese do porto privado de Arroio do Sal, o que eu acho uma estupidez, desculpa eu colocar nesses termos, mas o Rio Grande do Sul tem um porto, está dependente de um porto, fica no extremo sul do estado, e na hora de ter um segundo equipamento que poderia ajudar a dar mais competitividade para o estado, a própria estatal Portos RS parece jogar contra, e ela obviamente está a serviço do governo do estado. Então, assim, é uma coisa de doido esse negócio. Aeroportos, a gente está extremamente dependente do aeroporto Salgado Filho, o único aeroporto com embarque e desembarque internacional de cargas e com pista e tamanho suficiente para fazer maiores movimentações. Ou seja, o estado do Rio Grande do Sul está encurralado e sem grandes projetos mais ousados para superar esse estado de estagnação. Vindo para cá, falava com um jornalista de um veículo de imprensa nacional que estava interessado no âmbito das ferrovias, porque recentemente o secretário nacional de ferrovias anunciou grandes investimentos em ferrovias e projetos para o Brasil inteiro. Não citou o Rio Grande do Sul. Não citou o Rio Grande do Sul. E aí eu pergunto, onde é que está o governo do estado para reclamar, pleitear e apontar o dedo e dizer, olha só, por que vocês estão nos ignorando? Porque o dado que nós temos é que a cesta básica do brasileiro fica mais cara com o Rio Grande do Sul desconectado da malha ferroviária nacional, mandando seus produtos, desde suínos, aves, produtos diversos, grãos, agrícolas, por rodovia, né, que é muito distante. Então, assim, desculpa a resposta longa, mas a situação que eu vejo é uma situação bastante ruim de estagnação e de uma certa satisfação com a estagnação, e isso a mesma coisa, o governo federal, né, parece se parabenizar por indicadores que, no momento, maquiam o cenário que se avizinha, que é um cenário de deterioração. Deterioração. É horrível, é isso mesmo. Isso mesmo, nós dois erramos, tá tudo certo. De degradação econômica, vamos mudar a palavra, né? Para a gente finalizar esse bloco, daí depois quero finalizar contigo falando de eleições, mas o orçamento para o ano que vem chegou na Assembleia, né? Queria que tu falasse um pouquinho, se já deu tempo de analisar ele, o que se avizinha aí, como é que vai ser o nosso orçamento no ano que vem, para a gente fechar esse bloco, né, em relação ao orçamento e administração estadual, que vai estar também fechando as gestões, né, tanto do governador como da Assembleia. Bom, o orçamento foi entregue faz 2 dias, acredito, ou 3 dias. Então a gente ainda está em processo de análise, né? Mas algumas coisas que eu já posso adiantar, né? Mais uma vez, é uma peça de ficção. O governador tem atuado desta forma, apresenta um orçamento com um déficit projetado para depois chegar no final do ano a gente ter superávit. Provavelmente para uma estratagema de comunicação ou política de dizer que superou o déficit do ano projetado, porque são muito competentes na gestão. Fato é que o orçamento tem erros básicos, inclusive, né? Um dos erros é que a receita projetada no orçamento é uma receita irreal, não condiz com a realidade. Ele colocaram um crescimento zero de receita. Nos últimos anos todos, nunca tivemos zero crescimento de receita no Estado. A receita do Estado cresce e cresce, inclusive, acima da inflação. Então, assim, bom, eu vou tratar de uma peça que é uma peça falsa. Então é muito difícil, né? Inclusive, minha formação é administrador, especialista em finanças. Então, como é que eu lido com um orçamento que é tão flagrantemente errado, né? Aliás, propositalmente errado, na minha opinião. Fica muito difícil, porque a gente está debatendo daí sobre uma ficção e fica difícil conseguir fazer uma análise mais aprofundada sobre o que está na peça. A gente acaba olhando mais, então, o conjunto de despesas projetadas, quais são as contas que ele pretende colocar recursos, e aí junto do orçamento ainda veio mais um presentinho para os gaúchos, que era o aumento das emendas parlamentares de 2 para 4 milhões de reais. Ou seja, num orçamento que vem com déficit projetado de 5,5 bilhões de reais, né? E olha que curioso. Antes do orçamento é enviada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Isso foi há uns 2 ou 3 meses. Na LDO, o governo projetava déficit de 3 bi. Então, em 2 a 3 meses, o déficit virou de 3 para 5,5 bi. E não só isso, com o déficit projetado, se duplica a emenda parlamentar. Me parece
uma coisa meio contrassenso, né? Como assim? O governo está vislumbrando que vai sobrar dinheiro para estar aumentando em emenda parlamentar? Que história é essa? Bom, além disso, né, a gente vê agora um atendimento por conta da derrota judicial do governo do Estado dos mínimos de saúde e educação, que vai ter que demandar mais recursos. E nós vemos ali muito mais uma situação onde o orçamento ainda está sendo beneficiado pelo não pagamento da dívida, e também agora pela recente decisão de postergação de pagamento de precatórios, né? Isso coloca no governo do Estado uma condição mais favorável financeiramente que a partir de 2027 nós não teremos. Em 2027, o governador que assumir vai ter que pagar a dívida, vai estar sem receitas extraordinárias oriundas de privatizações e concessões que o governo Eduardo Leite teve, não vai ter os FUNRIGS, FIRES e outros recursos, repasses oriundos da enchente ou da pandemia, coisas que também o Eduardo Leite se beneficiou. E além de tudo isso, não vai ter mais recursos disponíveis em grande monta para investimentos, porque os recursos que estavam disponíveis estão sendo gastos agora. Então, na tua visão, o problema maior não é nem o ano que vem, é o que está se desenhando para 27 em diante. Exatamente. Me parece que o próximo governo vai enfrentar dificuldades financeiras. E essas dificuldades financeiras não estão na pauta, porque o governo está basicamente fazendo todo o gasto agora, gastando muito, inclusive, em publicidade. É descomunal o volume de recursos que nós estamos vendo na publicidade. Vou trazer um dado aqui para vocês. O Banrisul aumentou o seu gasto em publicidade mais do que Banco do Brasil e Caixa. O crescimento que tivemos nesses últimos 2 anos foi superior às estatais federais. Isso é um número que chama atenção. Aliás, o Banrisul tem gasto em publicidade 176 milhões de reais, enquanto que o Banco do Brasil está por volta de 500 milhões. Ou seja, a gente está fazendo quase 20% do gasto de uma estatal federal, que faz publicidade em 27 estados. Né? Assim, isso mostra um desequilíbrio na organização das contas, ou da prioridade de uso do dinheiro. E é muito preocupante, porque em 2027, esse governo que assumirá aí, seja lá quem vai ser o governador ou a governadora, vai ter que enfrentar, na minha opinião, reformas, mais uma vez, amargas e estruturantes para botar o fiscal em ordem. E aí bota por terra a tese do governador, que ele gosta muito de falar em entrevistas e no seu material publicitário, de que nós viramos o jogo e resolvemos as finanças do Estado. Não viraram o jogo coisa alguma. Deixa eu, então, para a gente encaminhar, te perguntar sobre as eleições, né? Já estamos falando lá do governo que vai assumir em 2027. O Novo faz um alinhamento, né? Não sei como é que a gente pode chamar, uma coalizão com outra frente partidária para fazer um enfrentamento nível estadual forte. Está se desenhando, e gostaria que tu confirmasse, né? Tu como candidato a deputado federal, Van Hatten a senador. Como é que está essa construção? O que o Partido Novo e tu, mais especificamente, está pensando para essas eleições do ano que vem? Bom, o Novo está vivendo um ótimo momento, viu, Vanderlei? A gente está crescendo muito, estamos abrindo o partido em vários municípios. Cada dia eu recebo mensagem de gente querendo se filiar ou abrir o partido no seu município. Para botar em comparativo, né? Em 2022, nós concorremos com cerca de 5 ou 6 cidades com o Novo organizado no estado. Dos 497 municípios, né? Para ter uma noção de como a gente era pequeno. Neste ano, nós já superamos 80 municípios e nós devemos chegar na eleição ano que vem com mais de 100 municípios com representação do Novo, né? Com núcleo de apoiadores, filiados ali organizado. Isso nos projeta para uma eleição de maneira muito favoravelmente. A gente tem uma ambição de não apenas elegermos o Marcel senador, mas também fazermos quem sabe 2 deputados federais, né? Eu serei candidato a deputado federal, e aumentarmos nossa bancada também estadual. Já tivemos um bom resultado em 2024, né? Vários municípios elegeram quadros do Novo Brasil afora. Aqui no Rio Grande do Sul também aumentamos a nossa participação. Aqui em Canoas tivemos a eleição do Rodrigo Dávila, que está fazendo um excelente trabalho, né? Um profissional muito sério, muito competente, muito dedicado, né? O Rodrigo é um grande parceiro e muito alinhado aos valores e princípios do Novo. Eu entendo que em 2026 nós teremos uma eleição que realmente vai nos entregar bons resultados. Essa aliança que nós desenhamos com o PL inicialmente é uma aliança que pensa justamente em oferecer uma agenda propositiva e ambiciosa para o governo do Estado. Uma agenda que não se contente em ficar só no 5º lugar,
no ranking de competitividade, que se contente em dar tapinha nas costas por fazer apenas, né, um feijão com arroz mal feito. Nós achamos que o Rio Grande do Sul merece muito mais, o Rio Grande do Sul pode mais, e para isso nós precisamos não só de um projeto ambicioso, como também de uma liderança que esteja desprendida de talvez ter que ficar naquele vício das grandes coalizões de governabilidade, como a gente tem visto hoje no governo do estado, né? O governador Eduardo Leite agora está refém, né, de um grande número de secretarias. Eu até acho curioso que ele tem uma reunião, ele está com quase 30 secretarias no estado, né? Não sei como, não deve ter sala no Piratini lá que tem a capacidade de receber todos os 30 secretários em conjunto com o governador para ter uma reunião de secretariado. Aliás, tanto isso é verdade que ele não faz reunião de secretariado com todos os secretários. Ele faz uma reunião que ele chama de N1, que é só com as secretarias que importam, o que já mostra que as demais não importam, são meramente ocupação de espaço político para aliado, né? Pois bem, essa dificuldade de enfrentar a gestão do Estado de maneira mais focada para a resolução dos problemas do cidadão, ela acaba deixando o Estado letárgico, como a gente está vendo hoje, né? É um Estado que é demorado, é um Estado que não tem prioridade, é um Estado que atira para todo lado ao mesmo tempo e nada faz direito, aí por aí vai. Nós precisamos mudar o rumo das coisas. A gente tem que ter um Estado que ganhe competitividade, que atraia investimentos, que ofereça segurança e proteção para as pessoas e que resgate os gaúchos que daqui saíram para alçar voos em outros lugares, porque não viam luz no final do túnel, né, no Rio Grande do Sul. E para isso a gente precisa endereçar alguns temas, dentre eles eu falei aqui sobre a questão fiscal, vai ser o grande desafio do próximo governador. Também a questão de competitividade é a logística, né? E nós temos um dever também de sensibilizar demais órgãos de controle para a questão que também é um problema de competitividade do Rio Grande do Sul, que é a insegurança jurídica. E aí cabe Ministério Público, Tribunal de Justiça, órgãos de controle, de estar na mesma mesa pensando, olha, como é que a gente consegue tornar o ambiente mais amigável para quem investe e trabalha no Estado. Aí nós temos grandes potencialidades no Estado do Rio Grande do Sul, sabemos disso, né? Temos aí o Rio Grande do Sul, ele é destaque em inovação, ele tem uma mão de obra qualificada, ele tem um capital humano de muita valia, né? Nós temos história, trajetória, nós temos um conjunto de empresas, indústrias, serviços, matérias-primas, é um estado que consegue ser ao mesmo tempo, né, um estado do agro, mas não deixa de ser tecnológico, não deixa de ser também industriário, que tem a segunda maior bacia navegável do país, uma das maiores do mundo, mal utilizada. Então, assim, temos várias oportunidades na mesa. A questão é como é que nós aproveitamos e tornamos essas oportunidades realmente forças do Estado. Tá certo. Quero te agradecer mais uma vez a visita. Volte sempre aqui quando passar por Canoas e em outras vezes volto aqui para a gente bater um papo sobre como estão andando as coisas e com certeza logo ali na frente, nas eleições também já fica o microfone aberto aí para fazer uma visita quando estiver nessa caminhada. Maravilha, obrigado pelo espaço, Vanderlei, prazer ter estado aqui contigo mais uma vez e deixar à disposição o mandato, né, para quem tiver contribuições, críticas, enfim, estamos sempre à disposição, é nosso papel na Assembleia Legislativa, né, e talvez eu não tenha falado um pouco mais sobre essa questão do bloco de oposição à direita, né, não significa oposição a tudo, né, sigo dizendo que aquilo que é bom para os gaúchos tem nosso apoio e nossa voz, a questão é organizar uma agenda de trabalho já pensando também em próximos governos e que legado nós queremos para o Estado. Tá certo, obrigado. Esse foi mais um episódio do Canoas Podcast com o apoio da FlexCorp, internet dos canoenses, Águas Itati, a água mineral da família gaúcha e Zetex Soluções em TI. Aproveita que passou por aqui, te inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo para todo mundo que precisa ver esse papo com o deputado Camozzato. Muito obrigado, até a próxima, tchau.